Olá! Então hoje uma aula muito especial de um grupo, bem interessante, que são os equinodermatas. Importante agora, pessoal, é uma desconstrução, desconstrução de tudo que vocês conheceram até agora sobre os invertebrados, sobre esse grupo de animais, que são os invertebrados, que a gente, começou a ver lá na Zoologia 1, os poríferas sem tecido verdadeiro, os quinidários com simetria radial, aí veio o grupo dos bilatérias, aí nos bilatérias já com tecido triploblásticos com a mesoderme, os plateumintos achatados sem celoma, acelomados, os pequenos filos, aí os plateumintos acelomados dentro de bilatéria. E bilatéria tinha aqueles dois clados, protostômias e deuterostômias. Em protostômias, então, protostômios, a gente tinha os plateumintos acelomados dentro daquele grande grupo dos equidisozoas e lofotrocozoas. Então, bilatéria, protostômio, deuterostômio, protostômios, lofotrocozoa e equidisozoa. Lofotrocozoa, aí sim, os plateumintos acelomados, os anelídeos celomados segmentados, os moluscos celomados não segmentados, mas com a presença de concha, nos grupos conchíferas, mas também tinha os moluscos sem conchas, lembra, os aplacóforas. Lembrando que a presença de conchas não define molusco, porque existem os grupos viventes, aplacófora, que não tem conchas, e outro grupo extinto, que também não tinha concha, tem apenas registros fósseis. E os poliplacóforas, que têm conchas, mas são placas calcárias, E aí sim os conchíferas, que são os grupos que nós vimos nas aulas anteriores práticas, que são os gastrópodes, bivalves, gastrópodes, cefalópodes, ok? E monoplacófora, que estão todos nos grupos do conchífero. E depois o equidisozoa com os nematóides pseudocelomados e os artrópodes sofreram artropodização, que é a presença do exoesqueleto, tagmas e apêndices articulados. Tudo isso dentro de uma lógica dos protostômios. Lembra dos protostômios? Lá da gastreia, da fase de gástrula, onde ocorre a invaginação da mórula, lembra o dedo de Deus, formando a endoderme, que é a endoderme sofre uma invaginação, formando a endoderme interna, e essa abertura é o blastóporo, na fase de embrião. Quando esse embrião desenvolve, esse blastóporo nos protostômios dá origem à boca. E aquela cavidade interna do embrião, formada pela invaginação, dá origem à boca, ou à abertura da boca, e aquela cavidade dá origem ao tubo digestivo interno, Que é a lógica do que a gente viu na anatomia na morfologia, anatomia do corpo dos moluscos e artrópodes até então, que eram protostômios. O que vai acontecer agora? Nós vamos sair desses grupos de protostômios e vamos adentrar no clado dos deuterostômios, que pelo simples fato do blastóporo do embrião não dá origem à boca do adulto, mas esse blastóporo vai dar a origem ao ânus, muda toda a lógica
morfológica e estrutural do corpo dos animais. Então, o que nós vamos ver agora nos equinodermos é uma desconstrução de tudo que a gente viu nos protostômios, tá? É tudo diferente. Por isso que a gente, né, olhando aqui alguns dos exemplares que vão ser trabalhados hoje na aula, olha só a aparência desse grupo animal de equinodermatas. Eles não lembram nada do mundo animal, né? São características muito próprias deles. Por mais que a gente fale, mas todos os grupos, né, que a gente viu, os moluscos também têm características próprias deles, os artrópodes também, mas mesmo assim, molusco e artrópode, eles compartilham características, por exemplo, porque eles são protostômios. E eles têm a mesma constituição da origem da boca, é a mesma. Então, a lógica corporal, mesmo que seja que eles tenham diferenças, que são grupos diferentes, tem similaridades. Tem uma boca, tem um intestino, tem um ânus, todos eles têm isso, né? O que muda são os segmentados, os artrópodes têm segmentos e sofreu artropodização, o molusco não tem segmento, é um corpo mole, mas tem uma concha que sustenta o corpo mole, né? Mas agora não, nos equinodermos é tudo diferente. E isso faz deles um grupo muito interessante, tanto nessa análise morfológica como ecológica, né? O modo de vida deles, né? Então sempre eu acho que faz parte da infância, de lembrança, assim, né? Da biologia marinha, o encantamento que as estrelas do mar trazem, né? A gente vê uma estrela, é aquela estrelinha que a gente desenha quando é criança, né? Que remete à estrelinha do céu que tem brilho, então traz muita memória afetiva também, né? A bolacha do mar, que eu acredito, né, que muitos de vocês até entrarem no mundo da biologia nem sabiam que era um animal, né? Muito menos que era um equinodermata, muito menos que são primos das estrelas do mar, né? As bolachas, os ofiuroides, que são, né, bem pouco presentes, porque eles vivem enterrados na areia, no fundo do mar, né? Então, ou às vezes é possível ver em recifes de corais. Eles também pode ser em algum costão rochoso no infralitoral, pode ocorrer também, mas é um grupo também bem pouco conhecido, né? Tudo primo da estrela do mar, da bolacha do mar. E esses, né, interessantes animais que também são os ouriços do mar, que além de interessantes, né, também são muito perigosos por conta desses espinhos, né, que tem muitas bactérias associadas a esses espinhos, e se a gente pisa no animal desse e é perfurado pelo espinho, e ele quebra muito fácil, né? Então a ponta dele se quebra dentro do corpo e fica na pele, depois muito difícil de tirar, porque ele é muito fininho, e aí certamente vai ocorrer uma infecção. Então, além de tudo, os ouriços também são bastante perigosos, diferente dos outros que não apresentam risco nenhum, porque eles não têm esses espinhos, né? Ouriço é o grupo mais derivado dentro de equinodermata. Então, continuando. Uma coisa que eu acho muito legal dos equinodermos é a evolução do plano corporal deles, usando a mesma receita. São as mesmas características do plano básico corporal, mas utilizadas pela natureza, né, de diferentes formas, que condicionaram a forma da estrela, da bolacha do mar e do ouriço do mar. Então, os equinodermos são protostômios, o blastóforo dá origem ao ânus e não à boca. E a boca se forma por um outro conjunto de células do embrião, né? E aí, nesse desenvolvimento dessa larva até a fase adulta, acontece muitas metamorfoses, né? Na larva. Primeiro,
Lembrando que o grupo de equinodermos ele está dentro do grande clado de bilatéria. Só que dentro de bilatéria vai para os protostômios e aqui no caso é bilatéria protostômios, deuterostômios, perdão. Mas se eu mostro essa estrela para vocês, aonde está a bilateralidade dessa estrela? Eu não falei que ela é um bilateral? Simetria bilateral não é a divisão do corpo. Passando um único plano longitudinal, divide o corpo em partes iguais. Isso não acontece. Para dividir em partes iguais, a gente precisa de mais de um plano longitudinal, um plano transversal e planos diagonais. Por isso que os equinodermos são definidos com uma simetria pentarradial. E aí, o que a gente faz para acreditar e aceitar que eles estão dentro do clado bilatéria se eles têm simetria pentarradial? Intrigante, né, Andresa? Sim. É porque a larva é bilateral. Depois daquele processo de gastrulação, onde é formado o blastóporo, começa o desenvolvimento a outra fase do desenvolvimento embrionário. O blastóporo vai dar origem ao ânus, a boca se forma por outra parte do embrião, outro conjunto de células do embrião, e aí ocorre uma metamorfose nessa larva, e ela tem a larva do tipo de pleura, que aí sim a larva é bilateral. Por essa ninguém esperava. Bota aí, vai ter a larvinha aí para vocês verem a larva de pleura, que ela é bilateral. Aí, depois da larva bilateral, acontece mais metamorfoses no desenvolvimento e ela dá uma grande transformação no corpo e aí vai dar origem ao primeiro grupo mais basal dos equinodermos, que é a classe crinoidea, só que são os lírios do mar. Eles são fixos, né? Tem uma haste fixa no sedimento e lá na ponta tem como se fossem os braços da estrela soltos, né? Vocês vão ver lá no livro e aqui podemos até colocar uma imagem, né? De quem são os crinoideas, que é uma base com esses braços, né, soltos, né, lembrando então um lírio do mar. Não temos esse exemplar. Aí depois, o que aconteceu no processo evolutivo desse grupo? Dos crinoideas, perdeu essa haste através de mutações ao longo do tempo, né, os processos evolutivos, deu origem às estrelas do mar. Perdeu a haste, os braços formaram os braços da estrela. Depois, processos evolutivos, mutações, essa base se fecha e dá origem à bolacha. Se a gente olhar bem aqui, a gente não vê uma estrela aqui? É a estrela, né? É a mesma forma da estrela, só que fechou os braços aqui. E aí deu origem às bolachas do mar. Depois, mutações, processos evolutivos, essa bolacha ganhou volume, subiu, ganhou volume e deu origem aos ouriços. Aqui tá sem os espinhos, né? Só para lembrar a memória de vocês. Aqui é o endoesqueleto do ouriço. E aí deu essa evolução corporal. E aí não temos também, infelizmente, o exemplar do pepino do mar. Mas aí depois o que aconteceu? Esse ouriço tem um alongamento do corpo. Aqui é a região da boca, aqui é ventral. Esse ouriço tem um alongamento e dá origem ao pepino do mar. O que torna então os equinodermos tão interessantes? É o mesmo
mesmo plano básico corporal, utilizados de diferentes formas, criando toda essa diversidade das espécies, dos grupos. Se vocês forem ver, um pouco diferente da diversidade dos insetos, né? Os insetos têm cabeça, tórax, abdômen, mas uma diversidade de estruturas, de aparato sensorial, de tipo de apêndices locomotores, como vocês viram na aula prática, tipos de antena, tipos de aparato bucal, é muita diversidade estrutural. Os equinodermos são diferentes, com o mesmo plano básico corporal e algumas modificações morfológicas, eles atingiram uma grande diversidade de espécies, né? Então, é um plano básico corporal de grande sucesso evolutivo, né? E agora eu vou falar um pouco da fisiologia, para vocês entenderem o quanto essa lógica animal que a gente, né, dos invertebrados que a gente veio vendo até agora, né, e o fato deles serem deuterostômos, todos os condicionamentos fisiológicos derivados desse plano básico corporal dos deuterostômos. Primeiro, muito, né, característico e uma novidade evolutiva dos equinodermos, a presença de um endoesqueleto. Até então, o que nós tínhamos que dava estrutura no corpo dos invertebrados? As espículas nas esponjas, a mesogleia nos quinidários, né, que faz a manutenção da estrutura corporal, na forma pólipo, na forma medusa, por exemplo. As espículas nas esponjas que dão sustentação para aquele aglomerado de células. O pseudoceloma nos casos dos vermes, como os nemateumintos, né, o que dá aquela estrutura cilíndrica nos vermes, a presença do pseudoceloma. Nos anelídeos, celomados, o que dá estrutura corporal nos anelídeos? A segmentação do corpo, né, que faz com que eles organizem aquele corpo mole. Nos moluscos que não tem segmentação, são celomados, mas não tem segmentação, o que dá sustentação para o corpo mole? A presença da concha. Nos casos dos aconchíferas, eles têm algumas espículas de carbonato de cálcio, mas aí eles acabam tendo uma vida muito restrita nos fundos oceânicos, porque como eles são corpo mole, sem uma sustentação, acabou diminuindo a amplitude dos hábitos, né, e os ambientes de vida. E aí os que têm concha irradiaram, no caso dos moluscos, irradiaram por vários ambientes, né? Estou falando da sustentação corporal. Nos artrópodes, o que dá sustentação? Exoesqueleto. O corpo mole é interno e tem um exoesqueleto ligado por feixes musculares que sustenta o corpo mole. E o que acontece aqui? Uma reversão disso tudo. O blastópio dá origem ao ânus e a presença de um esqueleto interno calcário. Não é uma concha, não é um exoesqueleto, é um endoesqueleto interno, né? No caso das bolachas, né, ele é maciço. No caso das estrelas, é um conjunto de placas articuladas, o esqueleto interno. No caso dos ouriços, o esqueleto interno é essa estrutura aqui, né, formada por um conjunto de placas também, da onde saem os espinhos. Nos ouriços também é um endoesqueleto articulado, como dos crinoides também. Depois eu vou mostrar na lupa tudo certinho isso, só para vocês entenderem essa lógica, né, do endoesqueleto dos deuterostômios, que é diferente de tudo do que a gente viu até então, de sustentação corporal dos invertebrados. E isso é uma grande novidade evolutiva dentro dos invertebrados, né, e também que condicionou essa diversidade de formas de corpo, de modos de vida, de hábito alimentar. Então, os equinodermos são deuterostômios, têm a presença característica desse endoesqueleto, né? E muito interessante também, a base da fisiologia deles, da alimentação,
do sistema locomotor, circulatório, né? É todo por um sistema interno aquífero, o sistema aquífero interno, né? Então, basicamente ele tem esse endoesqueleto, uma camada, aqui é bem interessante, aqui dá para ver, o endoesqueleto interno, que é inorgânica, carbonato de cálcio, e por fora uma camada orgânica, né? Assim, grosseiramente, né? Não é uma epiderme, é uma derme, né? Uma camada orgânica, mas como se fosse grosseiramente a pele dele, né? Então é como se fosse a gente tem o osso, que é o nosso endoesqueleto, e temos a pele externa. Ele também tem uma camada orgânica externa, que é essa superfície. E aí, ventral, né? Tem a posição da boca, porque ele tem uma simetria radial, aí lembra bastante aquela organização corporal dos quinidários, né? Que tinham simetria radial também, onde não é uma boca anterior e um ânus posterior, como ocorre nos bilatérias, né? Simetria radial, então eles têm uma boca ventral e central, que aí a gente chama região oral e região aboral. Região oral e região aboral. Então aqui a gente não usa mais aquela denominação corporal de anterior, posterior, dorsal e ventral. É aboral e oral, porque ele é uma simetria pentarradial, né? Diferente da simetria bilateral, que condiciona anterior, posterior, dorsal e ventral. Então, se a gente pega aqui na região oral, né, onde vai estar posicionada a abertura da boca, né? Aqui, característica de quinodermos também é a presença de uma lanterna de Aristóteles, que eu já vou falar. Dessa estrutura, depois dá para ver bem ela no ouriço, mas aqui é um conjunto de dentes, né, formando uma espécie de mandíbula, mas aqui como tudo é diferente, né, pessoal, dos platostômios, a gente não chama de mandíbula porque não é uma mandíbula, é uma outra origem. Lá no embrião, né, essa lanterna de Aristóteles, ela é formada por outro conjunto de genes, outro conjunto celular, né, diferente dos protostômios. Então a gente chama de abertura oral, não é uma boca, é uma abertura oral, não é mandíbula, é lanterna de Aristóteles, né? Mas elas não são estruturas homólogas, que têm a mesma origem no embrião, mas são análogas, né? Essa lanterna de Aristóteles que está posicionada aqui na boca tem a função de alimentação, né? Assim como a mandíbula também tem na boca dos protostômios. É análoga, mas não homóloga. Por isso que eles são grupos tão distintos, né? E daí, a maioria dos equinodermos são predadores, alguns são comedores de carniça, né? Raspadores de microalgas, mas a grande, ouriço, estrelas são predadores, né? Bolachas do mar são mais detritívoras, né? Mas aí, com a lanterna de Aristóteles, na região oral, se alimentam, né? E aí tem uma digestão muito simples, o alimento vai até um esôfago, aqui dentro tem a massa visceral, onde tem um estômago e um ânus aboral. Então, as excretas saem por um ânus aboral. Esse é o sistema digestivo completo, então. Aí, o que acontece? Eu vou usar a estrela, que é bem interessante. Como que funciona o sistema aquífero? O sistema aquífero interno é que vai fazer funcionar o sistema circulatório, o sistema ambulacrário, que é a estrutura de deslocamento da maioria deles, né? Basicamente, os equinodermos se definem fisiologicamente por esse sistema aquífero interno. Aqui tem o madrepórito, né? Que é como se fosse uma estrutura crivada, não tem um coador de macarrão? Todo furadinho. Então a água entra por essa placa madrepórita e esse crivo já serve como um filtro
para não entrar partículas no sistema aquífero e entupir, né, internamente, assim vamos dizer, os canais, né, por onde a água vai circular. Então, a água entra pela placa madrepórita e internamente é cheio de canais radiais. Aqui tem um canal radial central. Desse canal radial central sai canais longitudinais, canais aquíferos, como se fossem tubulações internas, por onde a água circula internamente nos animais. Tudo que eu estou falando aqui para a estrela se repete da mesma forma na bolacha, nos ouriços, nos ofiuros, no pepino do mar e nos crinóides. Tudo é a mesma receita. Um canal circular, feixes radiais de tubos, né? Então a água entra por aqui, passa por esse canal radial, a água circula internamente e vai água para todos esses canais radiais ao longo do corpo. Uma dúvida. A água sempre está entrando ou a estrela, o ouriço ou a bolacha que controlam essa entrada? Sempre. Sempre. É a base funcional desses animais. O ouriço, por ele ter um volume maior, né, ele aguenta mais tempo fora da água, né, e daí consegue fazer essa manutenção interna de água. Mas logo ele precisa subir a maré, né, para ele. A estrela é totalmente dependente, né? Se não tiver água, ela praticamente para de funcionar, então ela tem uma baixa sobrevida fora da água. A bolacha também, tanto que quando vocês encontram bolacha na praia, ela logo já está morta, né? Porque ela não aguenta muito tempo fora da água. Crinóide não aguenta fora da água, ela é totalmente dependente desse sistema interno. E o pepino do mar, por ele ser mais volumoso, o corpo mais volumoso, também consegue manter um pouco de água circulando internamente enquanto ele está exposto, né, fora da água, e consegue sobreviver. Mas senão elas não têm controle de entrada e saída desse madrepório. O que elas conseguem é armazenar água internamente, no caso do ouriço e do pepino. Mas a estrela e a bolacha não por muito tempo. Entendi. Boa, Andresa. Aí a água circulou, foi pelos canais radiais, né? E vão fazer funcionar os pés ambulacrais, que aí a gente vê aqui na visão ventral. A água está circulando internamente, né? E aí tem as ampolas. Em cada pezinho, agora está seco, né? Mas depois na estrela ali a gente vai ver os pés ambulacrais mais flexíveis. Essas estruturas aqui, né, elas são como saquinhos, umas membranas em formas de saco, né? E aí em cima delas tem uma ampola, como se fosse aquela borrachinha do conta-gotas, né? E essa ampola, aí ela joga a água dos tubos aquíferos internos para esses saquinhos, que são os pés ambulacrais. Como se fosse enchendo esses pés ambulacrais de água. Aí eles ficam com volume, como se fossem dedinhos assim, cheios de água, e aí esses pezinhos vão se mexendo, né? Uma pena não termos um animal vivo para vocês verem, mas peguem quando vocês encontrar uma bolacha do mar viva, né? Nesses canais aqui, ó, é onde ficam os pezinhos, né? Então é possível ver os pezinhos ambulacrais se mexendo na bolacha quando ela está viva. Na estrela também, até parece umas larvinhas, um mal entendido, né? Vai achar que a bolacha está cheia de larva, porque é esses pezinhos que ficam cheios de água e ficam se mexendo, né? E aí esses pés ambulacrais cheios de água vão mexendo, né? Com volume por causa da água, e eles têm uma ligação muscular, e aí vai fazendo a locomoção. Na verdade não tem ligação muscular, é só, o único músculo que tem é que liga a lanterna de Aristóteles. Todo o movimento mesmo é por essas ampolas vão pulsionando água para os pés ambulacrais, e essa pulsão de água é que vai fazendo o movimento dos pés ambulacrais, e aí a estrela vai andando, certo?
Mesmas coisas os pés ambulacrais no ouriço, né? Nas bolachas. Nos ofiuroides também tem os pés ambulacrais. Nos crinoides não tem os pés ambulacrais, porque os crinoides são sésseis, certo? Não tem esse movimento de locomoção com pés ambulacrais. Aí o sistema circulatório também circula, né? Próximo ao sistema digestivo, ali ao estômago, ao intestino. Então os nutrientes que são retirados, absorvidos no intestino, são distribuídas para todas as células do corpo através desse sistema aquífero, né? A respiração ocorre externamente por brânquias, então eles têm umas árvores branquiais localizadas próximo à região oral, no caso das estrelas e das bolachas. Os ouriços também têm umas brânquias próximas à região oral. E os pepinos do mar também tem uma árvore branquial na região oral. E aí faz a oxigenação, tira o oxigênio da água e o sistema aquífero interno distribui esse oxigênio para todas as células, né? E também a própria água circulante internamente vai distribuindo por difusão oxigênio para todas as células do corpo, né? Mas existe um suporte branquial também para a respiração. Um sistema nervoso concentrado na região oral. Então, como é uma assimetria radial, a gente não pode falar de cabeça, não pode falar de gânglio cerebral, né? Porque não tem cabeça, não tem como ter um cérebro, né? Localizados na região cefálica, não tem cabeça, né? Então, o que tem são gânglios nervosos localizados na região oral, que é a principal, né, região sensorial, onde ele está se movimentando, tudo está passando pela boca, que está ali virado para baixo, né, ligado ao substrato. Então, muitos gânglios neurais localizados na região da boca e cordões nervosos que levam informação para os braços, né? Que aí conforme vai percebendo o ambiente por esses órgãos sensoriais na região oral, vai levando a informação para os braços e aí vai tendo as respostas, né? Por exemplo, a estrela do mar, que tem esse endoesqueleto articulado, existe uma proteína nos artículos dessas placas calcárias internas, né, desse endoesqueleto, diferente da bolacha do mar, a estrela não é assim compacta, né, é formada por plaquinhas calcárias, e essas placas têm uma articulação, não como uma articulação dos artrópodes, né, mas elas têm uma ligação, que é uma proteína que liga essas placas, e conforme os estímulos sensoriais, essa proteína desnatura e flexibiliza as placas, e aí a estrela consegue virar o braço. Então às vezes a gente vê um movimento, a estrela aqui é porque esse esqueleto está seco, né? Mas o braço da estrela tem movimento, ó, e ela consegue fazer isso, condicionar esse movimento, né? Porque aí desnatura essas proteínas entre essas placas internas e ela consegue fazer esse movimento dos braços, né? No caso das bolachas não, porque são maciças, e os ouriços também têm as placas calcárias maciças, né? Mas eles têm movimento através dos espinhos. Depois vou mostrar, os espinhos dos ouriços têm uma ligação muscular, e aí eles conseguem fazer movimento também independentes dos espinhos, né? E condicionar até certo ponto o deslocamento deles.